Se o ajuste econômico é inevitável, apesar de duro, o debate honesto sobre os problemas brasileiros com suas razões e soluções não é menos necessário e urgente. Para falar sobre isso, nós estamos com o economista Mansueto Almeida. Então, Mansueto, bem-vindo. Há hoje um problema de honestidade no debate sobre as razões dos problemas econômicos brasileiros ou de suas soluções? Faltou-nos essa honestidade do debate de teoria econômica. Aliás, disse que em economia não se tem ideologia, tem-se teoria. Em algum momento trocou-se a teoria pela ideologia e deu no que deu. Está faltando esse debate honesto ou esse debate retomou-se agora no país? Acho que começou a retomar muito vagarosamente, mas faltou sim um debate honesto. Nos últimos anos, assim, principalmente por parte do governo, o governo vinha negando que havia uma crise, o governo vinha negando a seriedade dessa crise, e nos últimos 4, 5 anos o governo vendeu para a sociedade a ideia que, para o Brasil crescer mais, seria necessário e suficiente simplesmente aumentar subsídios e dar desonerações. E gastar mais em determinadas áreas. A gente sabe que gastar mais e dar subsídio não leva necessariamente a mais crescimento. O que leva a crescimento são instituições fortes, é transparência, um governo, um setor público que funciona e aumento de produtividade ligado à inovação, que depende tudo de uma boa educação. Então, Mansueto, tudo o que o senhor disse, se o senhor me permite o abuso aqui, não é nenhuma novidade para a economia, ou seja, é uma lógica que existe na teoria econômica. Por que o governo conseguiu colocar tudo isso do lado, nesses últimos 10 anos pelo menos, e vender uma nova lógica econômica que nos levou a essa situação pela qual passamos hoje? Como é que se conseguiu apagar ou pelo menos postergar a lógica da teoria econômica para entrar nesse devaneio que se estabeleceu no país? Essa é uma boa pergunta. Quer dizer, muito na América Latina e principalmente no Brasil, as pessoas ficam buscando atalhos ao crescimento, atalhos ao desenvolvimento. Se tem a falsa impressão que se eu proteger um setor, se eu obrigar um empresário a investir em determinados setores no Brasil, que aquilo iria gerar um efeito multiplicador e que tudo mais você teria mais crescimento. Foi basicamente o mesmo erro, em alguma medida, que a gente fez na década de 70. E como você bem falou, apesar de ter um histórico grande de economia, que mostra as razões por trás de um crescimento sustentável de longo prazo, enfim, de vários países que hoje são desenvolvidos, há toda uma literatura que vários economistas e não economistas olham e acham que o que funciona é a intervenção do governo, é o governo estabelecer obrigatoriedade, por exemplo, para se construir determinados setores, a indústria naval, o Brasil tem que ter indústria naval, tem que ter indústria automobilística, tem que fabricar avião, então nenhum país do mundo consegue fabricar tudo que ele usa. E os países se tornam competitivos quando eles estão integrados no comércio internacional, quando eles podem usar o que há de melhor no mundo no seu processo produtivo. Mas, infelizmente, isso de fato parece paradoxal. No Brasil, tem muita gente ainda que tem medo da globalização, que tem medo de se integrar ao comércio global. É de fato paradoxo, porque você tem muita evidência do que funciona, mas há grupos grandes na sociedade, seja economista, sociólogo, cientista político e até empresários, que acham que o que funciona é mais subsídio, proteção de mercado e intervenção do governo na economia. E isso, de fato, não funciona. Isso não é política industrial, né? Isso é mero intervencionismo. Né? Política industrial requer uma série de obrigações também de longo prazo, não é? Exatamente. Isso é um bom ponto, porque política industrial, ela mudou, inclusive, ao longo do tempo. A política industrial da década de 60 era muito isso, era muito criar setores. Mas era um contexto bem diferente. A política industrial moderna é o governo, por exemplo, facilitar o processo de inovação, o processo de descoberta de novos processos produtivos. E o Brasil gasta muito pouco com isso. Para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos, há uns 5, 6 anos atrás, ele começou uma instituição de pesquisa, de inovação, ligada ao setor de energia, que se chama ARPA-E, e é uma agência que foi criada com a dotação orçamentária, não é anual, é uma dotação orçamentária periódica de US$ 500 milhões. Quer dizer, isso não é nada absurdo.
Mas é esse tipo de ação, de incentivo à inovação, de ao empreendedorismo, que seria uma política industrial mais moderna, que é o que a gente não faz, porque o Brasil olha muito para a política industrial do que foi os anos 60, que era uma política industrial muito mais de construir setores e economias mais fechadas. O mundo é diferente. Antes, quando a gente falava da produção de um automóvel, a produção de uma camisa, grande parte da cadeia de produção era interna a um país. Hoje o mundo é globalizado, quer dizer, um produto, ele é feito, várias fases daquele produto é feito em países diferentes. Se a gente ficar fora do processo, enfim, produtivo global, a gente vai se tornar menos e não mais competitivo. A política industrial mudou. Se não fizer parte seja com o botão, seja com parte do tecido, com o design ou com alguma coisa naquele processo de fabricação específico. Exatamente. De um bem que é consumido no mundo inteiro. Exato. Olha o caso da nossa Embraer. A Embraer é uma das empresas do Brasil uma das empresas mais tecnologicamente avançadas, uma das empresas mais produtivas, avançadas do ponto de vista tecnológico. Mas a Embraer está entre os 5 maiores exportadores do Brasil, mas também está entre os 5 maiores importadores. Então a Embraer é competitiva porque além de ter o know-how, o conhecimento de fazer um avião, a Embraer compra o que há de melhor no mundo para colocar no seu avião. Então, assim, quanto mais o Brasil se integrar ao processo produtivo global, a essa economia globalizada, mais competitivo será, enfim, as várias cadeias de produção do Brasil. O senhor falou sobre comprar o que tem de melhor do mundo para fazer o seu avião dentro aqui do Brasil, o caso da Embraer. Tanto que ela vende talvez um dos aviões mais competitivos do mundo também, ou seja, porque ela entrega um produto que o mundo quer, com demanda internacional, porque tem qualidade internacional. Mas outros setores no Brasil passaram por uma exigência governamental de ter o que se chama de conteúdo nacional, ou cota nacional para determinado tipo de peça, que não necessariamente se tinha aqui a tecnologia. Isso é também uma política industrial baseada nos anos 70, dos anos 60 a 70? E um dos grandes erros da política industrial, quando a gente compara a América Latina com a Ásia também teve política industrial, países como Coreia do Sul, mas há algumas diferenças grandes. Por exemplo, na Coreia do Sul, a política industrial, mesmo na década de 60 e 70, sempre foi adotada voltada à exportação. Então você sempre teve que produzir um produto de qualidade internacional para exportar. E também, quer dizer, a Coreia do Sul, quando avançou em política industrial, avançou concomitantemente, até antes, em educação. A Coreia do Sul fez a revolução educacional na década de 70, né? Então você tinha uma preocupação com a educação básica, educação universitária, educação superior, você tinha mecanismos de incentivos e na Coreia do Sul tinha contrapartidas. O que são contrapartidas? O governo lhe dou algum subsídio, algum benefício, mas você tem que provar que está aumentando produtividade, está produzindo um produto competitivo, caso contrário eu vou retirar todos os subsídios. No Brasil, mesmo quando se tenta fazer política industrial da forma correta, se dá dinheiro subsidiado sem nenhuma contrapartida. Mas um dos grandes problemas, você tem razão, é que no Brasil se olha muito da política, uma política industrial muito baseada em protecionismo que não funcionou em nenhum lugar do mundo. Então, hoje eu coloco, a Petrobras tem que comprar 70%, 80% dos seus insumos no mercado doméstico. A Petrobras não consegue cumprir com o conteúdo nacional, ela reclama do conteúdo nacional e mesmo assim a gente exige que a Petrobras cumpra tantos por cento do seu processo produtivo com compras no mercado doméstico. Só que ela é uma petrolífera que compete no mundo, não compete no Brasil. Aí ela, por uma exigência do próprio acionista majoritário, faz com que ela fique menos competitiva. Exatamente, e que atrasa o cronograma de investimento dela também. Então, assim, ela fica menos competitiva, ela tem que comprar produtos mais caros e muitas vezes ela não consegue comprar os insumos na velocidade que ela deseja para incorporar o seu processo produtivo. Então, quem sai perdendo é a empresa e o país. Onde é que no debate nacional fatores tão importantes dessa lógica econômica perderam seu espaço? O senhor falou sobre, por exemplo, qualquer incentivo a um setor específico. Quando da crise de 2008, 2009, as montadoras americanas foram ao governo, aliás, as três poderosas, a GM, a Ford e a Chrysler, foram ao governo e o governo disse assim, tá, mas tem uma série de exigências para eu te dar dinheiro. Eram questões ambientais, carros menos poluentes, que consumissem menos combustível, ou seja, mais econômicos, e tinha manutenção de emprego também. Aqui no Brasil, as montadoras também foram ao governo reclamar de incentivo. Não me lembro de ter tido uma contrapartida tão poderosa assim por parte do governo. Em alguns casos foi até nula. Por que o governo, apesar de ser uma prática internacional conhecida, os meios de comunicação hoje levam a notícia rapidamente, não demora 3 meses para chegar qual foi o resultado do acordo do governo americano com as montadoras americanas no Brasil.
Por que esse tipo de coisa não é reproduzido aqui? O que falta para esse debate ser honesto? Aqui, se vai manter o emprego, basta. Mas não se fez questões, menção à questão ambiental, se o carro ser mais econômico, de se ter qualquer outro, uma contrapartida. Por que o debate não entra no Brasil? O debate moderno da economia? Então, isso é uma boa pergunta. Eu não saberia dizer exatamente o que, mas tem a ver um pouco com o problema também nas nossas universidades. Novamente, quando a gente vai nas universidades brasileiras, não há uma convergência, enfim, entre professores de várias áreas do que causa o crescimento e desenvolvimento. Ainda há muitos professores e também profissionais liberais fora da universidade que acham que de fato assim, o país cresce mais quando protege, quando produz mais internamente e quando tem crédito subsidiado. Então, assim, parece é difícil falar essas coisas, como você bem falou. Tem toda uma história que mostra que não é isso. Mas, assim, há na universidade brasileira, em vários centros, a compreensão que isso é que foi fundamental para o crescimento, por exemplo, de Coreia do Sul. Então, se minimiza o aspecto, por exemplo, que foi muito importante nos países asiáticos, a questão da educação e a questão da poupança. Quer dizer, os países asiáticos sempre tiveram poupança muito elevada. Pelo fato deles terem poupança elevada, eles podiam financiar todo o processo de investimento deles sem precisar da ajuda do resto do mundo, sem precisar atrair poupança do resto do mundo. Então, sem risco de câmbio, de dinheiro volátil, de ficar na mão de investidor meramente especulativo. Isso. Coreia do Sul nunca teve hiperinflação. Então, assim, no caso do Brasil, não. A gente quis imitar o modelo asiático sem ter a educação, sem investir o que investiu os asiáticos, Coreia do Sul, por exemplo, sem ter a poupança dos asiáticos. Isso levou a um aumento brutal de dívida na década de 70 e que recentemente se repetiu a mesma experiência a partir de 2008 e 2009. Como você falou, os Estados Unidos ajudou as montadoras, mas foi uma coisa temporária. Depois de 4, 5 anos, foi publicado um texto no qual todas as montadoras haviam pago os Estados Unidos e quanto o governo perdeu e quanto o governo ganhou. No Brasil, a política de 2008 e 2009, em reação à crise internacional, que deveria ser uma política temporária, se transformou numa política permanente até recentemente. O Brasil aumentou sua dívida nos últimos 7 anos em 500 bilhões de reais, 10% do PIB, para dar incentivo a vários setores, alguns que precisavam, alguns que não precisavam, e o BNDES fez quase um papel de banco de investimento, facilitando fusões de empresas e aquisições de outras. Isso não é papel de banco de desenvolvimento. No caso das montadoras, ou mesmo da linha branca, IPI se tornou quase que uma necessidade de quando em quando. Não era uma política. Era sempre um artifício, né? Exatamente. E era um artifício, assim, se a gente olha os dados do Redução Brasil... de IPI especificamente. Exato. Né? E é uma coisa interessante, porque quando a gente olha os dados do Brasil, o Brasil de 2004 até recentemente, até 2013, 2014, a gente não teve problema de demanda. A demanda, o consumo no Brasil, mesmo em 2009, quando a gente foi atingido pela crise internacional, a demanda no Brasil, a demanda do varejo cresce quase continuamente. Então, assim, não precisava dar incentivos para montadoras ou para a linha branca para vender mais, porque não havia um problema de demanda. O problema do Brasil era um problema de custo, ou seja, a gente produz produtos, produz um automóvel, produz uma geladeira que é muito cara. E é muito cara porque a produtividade do trabalhador é baixa. A economia, como um todo, tem um custo Brasil, que a gente chama de ineficiência na infraestrutura, de um sistema tributário complexo, regras tributárias que ficam mudando, insegurança jurídica em relação a relações trabalhistas, que tudo isso se transforma em um país que na manufatura produz produtos muito caros e não é competitivo. Então o problema não era de demanda, não era questão de dar incentivo de redução de IPI para se vender mais automóvel. O problema era a gente resolver o que deveria ter resolvido: infraestrutura, questão em complexidade tributária, questões trabalhistas e a questão de investimento, enfim, em inovação, por exemplo. Me permita voltar à questão da academia brasileira, que ela me parece ser talvez pelo menos um dos pontos importantes dessa equação brasileira da ausência de debate de qualidade. Não raro se vê nas academias de medicina pesquisadores com notoriedade internacional. Aqui, apesar da pesquisa ser bem menos incentivada, com recursos menores, mas o talento brasileiro se supera. Temos casos, por exemplo, em pesquisa do genoma, enfim. Também na engenharia, não raro, bom,
basta dizer que a invenção brasileira do motor bicombustível é um negócio fenomenal. O próprio álcool combustível, nós estamos falando já remetendo aos anos 70, 80, por que essa qualidade de debate na universidade, na academia de economia e de ciências sociais, a gente não tem essas referências tão claras? Isso é um bom ponto. Assim. Às vezes eu tenho essa sensação que você vai a alguns debates acadêmicos com pessoas brilhantes, mas que em questões muito práticas, pragmáticas, por exemplo, questão de transporte urbano, sim, questão de ocupação do solo, questão do gasto público, o que explica o crescimento do gasto público do Brasil nos últimos 20, 25 anos, que não há um diagnóstico muito bom e nem há propostas muito boas, que se está muito mais interessado em se debater o que um economista da década de 30 falou, ou interpretar o que um economista da década de 30 falou, ao invés de explicar hoje, tentar explicar por que é que no Brasil os juros são tão altos. Ou então porque qual é a evidência empírica se determinado programa do governo funcionou ou não como se esperava. Então, de fato, eu acho que a nossa academia ela se descolou muito. Não, claro que não são todos os centros, não são todos os cursos, mas na área de humanas, assim ainda, para mim um debate muito antigo, um debate da década de 60. Essa coisa de se endeusar muito política industrial, falar assim, o governo tem que proteger, o governo tem que incentivar tal setor, e o governo tem que dar subsídio. Isso é a agenda da década de 60. O Brasil, enfim, o mundo já evoluiu e muitas vezes a gente vê professores na academia ainda presos num debate, enfim, que se você abrir a economia, ou então ou se o governo não der subsídios para determinados setores, ele é um governo neoliberal que está vendido aos interesses financistas do mercado globalizado. Com esse reducionismo todo, né? Exatamente. O que é lamentável, um argumento desse vindo da academia reducionista é ruim, não é? É muito ruim, é lamentável, né? E tem todo um efeito colateral que é você demonizar determinados debates. Então, por exemplo, recentemente houve um grande debate no Brasil sobre um projeto de terceirização que foi aprovado na Câmara dos Deputados e está parado no Senado. E parte da academia e parte da esquerda, dita esquerda no Brasil, falou que o projeto era ruim porque ia contra os direitos dos trabalhadores da CLT. Isso não é argumento, quer dizer, se tem um projeto, você tem que deixar muito claro no que ele é positivo, no que ele é negativo. Sim. Isso, de fato, fragiliza ou não a relação de trabalho. Mas no Brasil se tem essa deturpação do debate de você demonizar determinados debates. Por exemplo, terceirização, reforma da Previdência, salário mínimo. Não se aceita nem que, enfim, esses tópicos sejam debatidos. Isso muitas vezes pessoas da academia muitas vezes se colocam em relação a esses temas como isso é uma tentativa de retirar direito do trabalhador, é uma tentativa de fragilizar a relação do trabalho. E não é. Quer dizer, reforma de Previdência o Brasil terá que fazer. Quer queira, quer não queira, o Brasil terá que fazer uma reforma da Previdência, porque daqui a 30 anos o Brasil terá uma estrutura demográfica igual à do Japão. E a gente já gasta com Previdência próximo ao que o Japão gasta. Então a reforma da Previdência será um imperativo. Então seria o melhor a gente colocar tudo isso em pratos limpos e a academia ter uma discussão aberta e transparente dessas questões. E nem sempre isso ocorre. A questão da Previdência hoje pode expor o Brasil daqui a 15, 20 ou 30 anos a uma situação de completa insolvência? Eu não direi, talvez sim, talvez não, mas a questão pelas projeções demográficas que a gente tem hoje, feitas pelo IBGE, o gasto com previdência no Brasil ele vai crescer praticamente continuamente pelos próximos 50 anos. Para isso não se tornar insolvente, para o país não se tornar insolvente, significa que a gente terá que aumentar a carga tributária na mesma proporção. Sendo que a carga tributária no Brasil, hoje em torno de 35%, 36% do PIB, já é uma carga tributária muito elevada, dado o nosso nível de desenvolvimento. Então, assim, eu acho que é quase imperativo se fazer a reforma da Previdência. E, claro, assim, a reforma de Previdência no Brasil, porque a gente tem uma série de anomalias. No Brasil, por tempo de contribuição, ainda se aposenta muito cedo, 52, 54 anos. Você tem uma diferença de aposentadorias de tempo para se aposentar de mulheres e homens, que só 1/3 dos países do mundo tem. Nesses países que tem a diferença é menor, 2, 3 anos, não são 5 anos. Você tem regimes especiais de aposentadoria para professores, que não se justifica. Então, assim, a questão da Previdência a gente vai ter que resolver, senão a solução para não ficar insolvente
terá que vir de aumento de carga tributária, sendo que o Brasil já tem a carga tributária muito elevada. Então, acho que essa não é a solução. Tomás Mansueto, a proposta de ajuste hoje, que o senhor chama inclusive de inevitável, a necessidade do ajuste econômico hoje é inevitável por todas as situações que o senhor já elencou anteriormente. O momento político hoje permite, porque em algum momento o governo gastou demais, não está conseguindo pagar o que gerou de gasto. Qualquer corte que se faça hoje, ele demora um tempo para fazer o efeito. Mas qualquer corte hoje passa por também corte de cabeças, para usar uma expressão da Revolução Francesa, que parece o país não quer dar uma nova chance ao governo que aí está. Da forma como se tem hoje, de apoio político quase inconsistente e não sei se verdadeiramente suficiente. O ajuste hoje é insolvente? Não dá para fazer o ajuste, embora ele seja iminente e necessário? Então, essa é a percepção dos mercados. Embora haja a percepção de parte da sociedade que, de fato, o ajuste é inevitável, que o Brasil terá que fazer um ajuste e parte desse ajuste terá que vir do lado da despesa com mudança de regras, o mercado... E a outra parte com aumento de carga tributária. No curto prazo, sim. No curto prazo, porque a gente está falando de um ajuste que em 4 anos é um ajuste de 200 bilhões de reais. Então será muito difícil cortar a despesa nessa magnitude. Mas a sociedade também, aí é que está algo paradoxal. A sociedade, parte dela reconhece esse ajuste, mas não quer contribuir contributos em um governo que nos levou a essa situação. 2, os mercados, quando olham os dados do Brasil e o que está acontecendo, e esse conflito político, não veem a viabilidade do ajuste, porque qualquer mudança estrutural requer um governo politicamente forte para aprovar essas medidas no Congresso. E esse governo hoje tem uma popularidade muito baixa, está com sua base política desorganizada. E aí a gente chega nos piores do mundo. Há uma percepção de parte da sociedade e do mercado da necessidade do ajuste. Hoje, uma percepção, inclusive, do próprio governo. 2, o mercado e a sociedade não vê esse ajuste andando e não quer contribuir com esse ajuste, mesmo que seja temporariamente por aumento de carga tributária, porque não acha que as escolhas foram legítimas, que o governo escondeu dados da sociedade, fez as famosas pedaladas fiscais. E 3, você está num cenário que o governo não tem controle e não tem um consenso da sua base, nem do próprio partido do governo em relação ao ajuste fiscal necessário. Então se cria uma situação que você nem melhora o curto prazo e nem tampouco o longo prazo, o que pode agravar a situação, pode nos levar a uma situação de insolvência, com juros muito altos, com a dívida crescendo muito rápido e que simplesmente, enfim, o ajuste vem pela inflação. Parte do problema brasileiro hoje está no câmbio, não está? Mas o câmbio é um reflexo disso tudo, porque o Brasil hoje tem um nível de reserva de 370 bilhões de dólares. Então, assim, teoricamente não era para ter problema do câmbio. Essa insegurança, essa volatilidade do câmbio está refletindo um problema fiscal. Bom, apesar dessas reservas, já há quem defenda a necessidade de se buscar recursos externos, e eu estou falando verdadeiramente de ajuda do Fundo Monetário Internacional. O senhor vê que o momento está próximo disso ou ainda não precisaremos dessa ajuda do fundo? Porque o fundo vai impor condições, claro, não sei se maiores ou menores do que o próprio ajuste já está colocando, que não acontece por todas essas razões que o senhor elencou, sobretudo porque a sociedade não aceita pagar para esse governo, não quer dar mais uma carta branca para esse governo. O senhor acha que o Fundo Monetário Internacional está voltando a ser uma realidade brasileira ou não? Ainda não, porque novamente a gente tem um estoque de reservas muito grande. Agora, se essa desorganização da economia continuar, eu não diria que isso não irá acontecer. É possível que, se isso continuar por alguns anos a mais, a gente vai ter que bater novamente na porta do FMI. O que seria um retrocesso imenso para a história econômica brasileira. Enorme, porque o Brasil vinha muito bem. O Brasil vinha muito bem, pelo menos até 2007, 2008. E o que aconteceu nos últimos 6, 7 anos não foi a culpa do resto do mundo. O resto do mundo está crescendo mais de 3%. O problema que ocorreu no Brasil foram erros de política econômica do governo brasileiro, foram erros nossos. A gente aumentou a dívida brutalmente, novamente, em 10 pontos do PIB, de 2009 a 2014, para dar incentivos
setoriais, a gente fez marcos regulatórios de investimento em áreas importantes equivocados, como na área de energia. Depois de 2 anos você modificou o marco regulatório. Há 2 anos, em 2012 e 2013, o governo lançou um plano de investimento de infraestrutura que tentou controlar a taxa interna de retorno dos projetos. Isso não se faz. Hoje o governo voltou atrás. Mas todas essas mudanças de regras, essas idas e vindas, prejudicam muito o cálculo privado e logo o investimento. E simplesmente levou o país a uma situação que nos últimos 4 anos a produtividade do país, quer dizer, quando você pega tudo que o país produz e tudo que ele usa para produzir, a produtividade ficou estagnada. O Brasil não conseguiu se tornar mais eficiente. Então, você retomar toda a trajetória que vinha bem até 2008, 2007, vai levar muito tempo. Não é questão de anos, pode ser questão de décadas. Olhando para tudo isso, de onde sai um fio de esperança, um fio de lógica para se trilhar? Porque em algum momento as pessoas pensam no futuro, que também é um sintoma de sociedade desenvolvida. Quer dizer, desenvolvemos-nos em alguns aspectos, mas em outros ainda estamos nos anos 60, 70, 80. Como é que se descobre um caminho para tudo isso? Então, do ponto de vista A técnico... pergunta vale 1 milhão? Vale. Se for de dólares, está bem cotado ultimamente. Né? Vale, mas a gente sabe mais ou menos o que tem que ser feito. A gente sabe, quando a gente compara o Brasil com o resto do mundo, a gente sabe onde estão nossas anomalias. O problema é que não há ainda um consenso político para se resolver isso, porque as nossas anomalias beneficiam determinados grupos. Então, claro, é uma situação totalmente natural que ninguém quer perder o que o meu amigo Marco Lisboa chama da sua meia entrada. Então é muito difícil se reformar, mas num contexto de crise, a crise vai se agravando tanto, que eventualmente você cria um consenso para mudanças. Infelizmente, a gente ainda não chegou lá. Eu acho que essa crise atual do Brasil, desse ano, que o mercado espera que a economia vá cair, que vai ter uma queda do PIB de 2,5% a 3%, e próximo ano uma nova queda do PIB. Isso não ocorre no Brasil desde a década de 30, 2 anos consecutivos de queda de PIB. Infelizmente, essa crise ainda terá que se agravar um pouco mais para se criar o consenso político de mudanças, porque hoje, o que a gente olha no Congresso é ainda uma briga política muito voltada para problemas políticos, não para resolver a crise econômica, e um pouco isso, um governo com uma baixa popularidade, sem convicção da necessidade de reformas e que fica mandando sinais ambíguos. Esse mesmo governo que quer fazer uma reforma, ele critica o processo de terceirização. Esse mesmo governo que quer fazer uma reforma e pede da sociedade mais carga tributária, não quer reduzir conteúdo nacional e quer proteger determinados setores. Então, quando você olha todo o conjunto da obra, é algo ainda muito ambíguo do que é esse processo de reforma no Brasil. Então, eu acho que a crise vai se agravar, mas o agravamento da crise, em algum momento, vai gerar a necessidade de consenso político para a reforma. O senhor está dizendo que a dor precisa aumentar para que comece a haver um consenso que comova o cenário político, infelizmente, se fôssemos uma sociedade de pessoas com escolaridade alta, pessoas que notassem claramente esse processo, eventualmente, quer dizer, através do voto, as pessoas, inclusive, já teriam penalizado o governo. Mas não. O que a gente viu na campanha eleitoral de 2014 foi os dados já mostrando que o Brasil estava numa situação econômica frágil e o governo negando isso e conseguindo convencer o eleitor que a situação estava boa. É daí que vem a acusação de estelionato eleitoral, né? Exatamente. Quer dizer, se fosse uma sociedade com escolaridade maior, que todo mundo lesse jornais, acompanhasse os debates na televisão, possivelmente a gente já teria feito o ajuste. Como esse não é o caso, a crise tem que se agravar para o eleitor, de fato, sentir no seu bolso que as coisas estão ruins e daí você tem uma pressão política por mudanças. Doutor Mansueto, uma última pergunta. O senhor acredita que esse debate não existe por uma crise de honestidade no Brasil, de honestidade intelectual, em defender posições, ou de usar argumentos para construir teses eleitoreiras que garantem uma eleição, mas parece que não vão garantir o mandato? Ou há um problema de falta de comprometimento com eficiência, de fazer bem feito, seja lá o que for, seja pequeno negócio, médio negócio, grande negócio ou as grandes decisões do país? Eu acho que é um pouco de tudo isso, quer dizer, de fato, essa questão de avaliação e de eficiência no Brasil e na América Latina é algo ainda, não está na nossa cultura. Então, assim, por exemplo, o governo justifica muito dos seus programas baseado
no que foi gasto e não no resultado. Sim. Recentemente, por exemplo, um dos programas importantes do governo de ensino técnico foi contestado por um órgão do governo, que foi o Ministério da Fazenda, mostrando que havia dúvidas da efetividade, da eficácia daquele programa. E, ao invés daquilo, iniciar um grande debate, que seria positivo, sobre se o programa não é eficaz, como torná-lo eficaz, o que deve ser feito. Não. O órgão que era responsável pelo programa, o Ministério da Educação, tentou negar o estudo do Ministério da Fazenda, entrou numa briga interna com o Ministério da Fazenda. Então, essa questão de avaliação, de transparência, esse comprometimento com a eficiência, de fato, a gente ainda está muito longe. Mas, se o Brasil quiser se tornar um país desenvolvido, vai ter que ir por essa área. E, logo, isso tudo está ligado também com o ponto que você colocou, da honestidade do debate. Quer dizer, chegou o ponto que não se dá mais para defender determinada política meramente porque vai favorecer os mais pobres ou vai favorecer a classe média ou os mais ricos e tem que aumentar gasto. Não. O que vai favorecer todo mundo, a sociedade como um todo, é ter mais crescimento, desenvolvimento com igualdade. E para isso, a gente vai ter que ter um debate muito sério e livre de ideologia. É difícil, mas assim, o grande problema da esquerda latino-americana, que eu acho, é que ela participa dos debates com os olhos da década de 50. Achando que o governo tem que ser produtor de petróleo, tem que ser dono de cadeias de produção, tem que proteger o mercado. Isso é a esquerda da década de 50. A esquerda do século XXI, nos países europeus, olha justamente isso. Eles não estão interessados se o governo é dono dessa ou daquela empresa. Eles estão interessados em a educação é boa e a qualidade da educação está melhorando, o serviço de saúde é bom, o serviço de saúde está melhorando, quanto a sociedade está pagando por isso, o que recebe em troca. Quem recebe subsídio são os mais pobres ou os mais ricos. A estrutura tributária é justa. Esse é o tipo de debate que a esquerda, a direita, qualquer um no Brasil, qualquer grupo político deveria incentivar. Mas a gente ainda está longe disso. Thomas Sueton, muito obrigado. Eu que agradeço.